Bom dia. Bom dia, estão me ouvindo? Bom dia, tia. Sim. Vamos pegar a revisão de história. Nós vamos começar corrigindo a revisão. Apertei errado aqui. Ah, revisão, tia. Revisão de história hoje. Sei que está faltando muita gente, mas eu vou começar a correção, porque hoje, quando for 10h30, eu tenho que tentar terminar a aula, porque é horário de inglês, mesmo que eu sei, acho que ela não vai dar aula online para vocês, né, porque vocês já fizeram a prova, mas eu tenho que liberar a sala aqui para a professora de inglês, vocês têm. Então, eu tenho que tentar terminar essa aula bem rápido. Então, hoje, até na hora do intervalo, vou dar o intervalo mais rapidinho, para eu conseguir fazer tudo o que a gente programou. Corrigir a revisão e finalizar a geografia, tá? Mas se a gente não ficar conversando muito, a gente consegue fazer rapidinho. Então, vamos lá, começar aí a correção. Os atrasados vão entrando depois e vão corrigindo. Então, primeira questão, com base no que você estudou sobre o continente africano e a sua diversidade, marque VOF. Primeiro, a África é um grande país, somente com desertos, animais selvagens e uma única cultura. A gente viu que não, que a África não é só isso, né? Tem o lado bom, tem muitas coisas boas. Exatamente. Exatamente. A África é considerada o berço da humanidade, pois os primeiros seres humanos surgiram nesse continente. Correto, né? O continente africano é rico em diversidade, tanto na cultura como idiomas, religiosidade e culinária. Verdadeiro. Por muito tempo, a África foi vista somente de forma negativa, como se não existisse civilização. Porém, o continente não se resume a isso, pois existe também muita riqueza e diversidade cultural. Verdadeiro. A respeito da civilização iorubá, responda. De que forma eram transmitidas as tradições e cultura desse povo? Eu não vou deixar vocês ficarem respondendo para render, tá? Eu coloco a resposta e se vocês tiverem dúvidas, se a de vocês estiver muito diferente, aí vocês falam. Coloquei, as tradições e a cultura desse povo eram transmitidas de geração em geração de forma oral. A família negócio de toda a sociedade é responsável por construir e preservar a tradição. Mas aí você não colocou como é que era transmitido. Pode contar, de geração em geração de forma oral. Aí tá a mesma coisa, só com palavras diferentes. Ok, galera de casa, eu vou pondo as respostas. Se tiver dúvida, que está diferente da de vocês, aí vocês falam, tá bom? Para poder andar rapidinho. Tia, em vez de colocar de forma oral, eu coloquei pelos mais velhos. Mas colocou de forma oral? Não. Então, coloca de forma oral, tá bom? Como era o dia a dia nas sociedades iorubás? As atividades eram divididas de acordo com a fase da vida das pessoas. Os mais velhos eram respeitados e valorizados por sua sabedoria. Eu fiz igual, só que eu não pus esse. Idêntico. Eu também não. Tia. Esse final? Então como coloca? Oi. Oi, tia. Eu enviei a revisão no chat, porque
Eu esqueci de enviar ontem, não deu para enviar agora, normal. É porque já passou do prazo, né? Aí, Não, enviei antes da aula. pois é, mas o prazo que fica lá de vocês era ontem, 23h59, por isso que você não consegue enviar. Sim, então, mas eu enviei no chat. Eu vou ficar com depois ponto ou sem o ponto? Depois eu vou olhar. Se tiver tudo completo, eu vou olhar depois, que eu já tinha olhado. Tá. Ok? A Isabelle. Como os reis eram vistos pela sociedade iorubá? Os reis eram vistos e cultuados como deuses, pois se acreditava que eles eram descendentes de Oduduá. Não precisa pôr isso aqui, divindade responsável pela criação do universo. Eu coloquei só para você saber, tá? Divindade, eu coloquei que eram responsáveis pela criação do mundo, do universo. Tia, eu botei que eles eram... Eu só botei eles eram cultuados como deuses. Ok. Tia, Oi. na B eu coloquei, em vez de os mais velhos eram respeitados e valorizados por sua sabedoria, eu botei que os mais ricos controlavam a produção agrícola. Ok, pode Tia, eu completar. botei na B, os mais velhos controlavam a política e a religião, os mais ricos controlavam a produção, as produções. Ok. Quem chamou? Você pode diferenciar a resposta da certeza dos reis? Pode falar. Eles possuíam poderes divinos e eram considerados descendentes de Oduduá. Mesma coisa. Oduduá. Sobre os aspectos dos povos africanos, responda. Como as religiões de matriz africana chegaram ao nosso país? Elas vieram por meio dos povos escravizados, né? Que foram trazidos para cá, para o Brasil, no período de 1550 a 1850. Letra B. A cultura e tradições dos escravizados eram respeitadas no Brasil? Explique. Não, né? Visto que a prática de ritos e cerimônias religiosas dos escravizados eram proibidos. Lembra que eles tiveram que começar a fazer escondido, misturar com a religião católica, né? Porque não era permitido. Mas dá para entender lá o finalzinho, se estiver copiando por parte dos escravizados, era proibido. A minha letra da 3 ficou diferente. Pode falar. Pois o povo brasileiro, de antigamente, nasceram na África e foram trazidos ao Brasil assim que misturaram as culturas. Não, o povo brasileiro nasceu na África? Não, tá errado isso. Tia, pode falar a resposta B? Olha só um pouquinho. João Pedro, o povo brasileiro nasceu no Brasil. O africano, que foi trazido para cá como escravo, foi aí que surgiu no Brasil, tá? Não que os brasileiros nasceram lá, entendeu? Copia aí do meu. Então quer dizer, foi o contrário, foi aí que o povo brasileiro, que tinha nascido na África, foi trazido para o Brasil. Para cá, exatamente. É isso aí. Copia aí, conserta o seu. Não foi o Senhor quem proibiam os escravizados de praticar religiões diferentes da nação. Pode ser. A galera que está chegando atrasada aí agora, sinto muito, vocês vão ter que assistir gravado para corrigir a primeira parte aí. Porque no começo eu falei que hoje eu preciso terminar a aula antes, né? Porque tem o horário de inglês. Mesmo que ela não vá dar aula online para vocês, porque vocês já fizeram a prova, mas a galera que está aqui no colégio, quando é 10h30, eu tenho que liberar a sala. Então, não posso ficar esperando muito tempo. Hoje tem tá? prova. Tia. Hoje tem prova, né? Pois é isso que eu estou falando. Eu fiz a prova. Vocês não têm aula online, vocês não têm aula online, mas vocês têm prova, né? Mas ela liberou então, a galera daqui todo, da sala tem aula normal de inglês, 11 Ela liberou pro dia todo, né? Mas eu fiz antes da aula mesmo. Então, eu estou dizendo é que 10h30 eu tenho que liberar o espaço para a professora. Oi? Ô, tia. Tia, mas eu já fiz minha prova antes da aula.
Sim, mas é porque o povo da escola, né? Vai ter aula também. Gente, eu estou dizendo, não é vocês têm o tempo para fazer. É que a galera que está aqui na sala, 10h30, tem que liberar a sala, porque aí a professora de inglês vem para cá. Mesmo que eles não vão fazer a prova lá, eles vão fazer prova escrita, eu não posso continuar a aula. Como é que eles vão fazer duas coisas ao mesmo tempo? Mas vai ter aula até 10h30? Até 10h30, é isso que por isso que eu estou falando que eu tenho que correr, que eu tenho que tentar terminar até 10h30 hoje. Hoje eu nem sabia que tinha prova. Nossa, Davi, a tia manda o cronograma, a professora de inglês manda, eu mandei falando que hoje tem prova de inglês. Falei ontem, se você fala que não sabia que tinha prova de inglês. Eu não tenho 100% de certeza se eu não sabia, eu só não lembrava mesmo. Vamos lá, próxima página aqui. Como o candomblé teve origem? Então, ele foi gerado exatamente já que os africanos não podiam, né, seguir a religião deles, então eles misturaram as nossas religiões, né? A matriz brasileira, os cultos dos santos católicos. E essa mistura acabou surgindo o candomblé. Tia. Ok. Oi, fala aí. Botei bem parecido. Não tem problema não. Se estiver dizendo a mesma coisa com palavras diferentes, não tem problema. Eu botei bem assim. Teve origem com a junção da religião católica e africana. Ok. Lívia, vamos parar de brincar e prestar atenção. Quero você aqui, ó, do meu lado. Pode passar para cá. Não, você não concentra, não sabe nem o que está acontecendo. Você ainda está na primeira folha, nós já trocamos, já estão lá na outra questão, e você está brincando na primeira folha ali. Guarda essa correntinha, nada, tudo é motivo para você brincar e esquecer o que você está fazendo. Guarda isso aí. Oi. Religiões pode ser trocado com a mistura de escravos negros de diversas cidades africanas? Não, mas o que nós estamos falando de religião. Letra D. Qual a importância da religiosidade para os africanos escravizados no Brasil entre 1550 e 1850? Posso falar? A importância é que eles usavam isso como resistência à escravidão, né? Mostravam que eles ainda tinham a cultura deles, queriam mostrar, não queriam abrir mão de tudo, né? Fala. Pode falar. Ok. Tia, posso falar a minha? Peraí, Ok, pode falar, Eric. Eu vou ter que completar, que eu sei, mas eu botei para preservar sua cultura. Em qual que você está falando? Na D. Não, pode ser. Pode ser? Ah, tá. Ou então você só coloca e resistir à escravidão, só completa para você entender o que era isso aí. Capítulo 14, vamos falar agora sobre cidadania. Primeiro, o que é e como ela surgiu. Então, cidadania quer dizer o conjunto de direitos e deveres das pessoas, né? E a busca de uma vida digna. Ela surgiu porque as pessoas queriam, né? Buscavam uma vida digna. E ela surgiu na Grécia Antiga. Por isso que a gente viu a comparação de como é a política hoje no Brasil e como é em Atenas, na Grécia Antiga. Tia, posso falar minha resposta? Que eu não sei se ela está certa. Gente, vocês precisam ler a mim e saber se a de vocês está certa. A partir do 6º ano, a correção é toda oral. Vocês estão lendo e não sabem se está certo? Lê, Eric. Vocês têm que ser capazes de ler a de vocês e saber. Não, é a mesma coisa. Não, tia, porque você botou Grécia, ela surgiu na Grécia Antiga e eu botei que ela surgiu em Atenas. E Grécia Antiga é o quê? Atenas. Onde é? Então, é a mesma coisa. Tia, confundi. Surgiu em uma discussão com os atenienses sobre as famílias ricas governarem a cidade. Ok. Letra B. Por que é importante que os cidadãos exijam os seus direitos e cumpram os seus deveres?
para que haja um bom convívio e equilíbrio nas sociedades em que vive. Igual a gente falou, um tem que respeitar, né, o espaço do outro. Para isso, eu tenho que cumprir os meus direitos, os meus deveres e cobrar aquilo que eu tenho direito. Se todo mundo agir desse jeito, a gente vai conviver bem em sociedade. Exatamente. Oi, pode falar. Amanhã eu vou ter que assistir aula online, tá? Vou gravada, desculpa. Ok. Tia. Ok. Oi. Ontem o assistente do meu pai foi lá comigo na escola para comprar aquele negócio e ele disse que tinha que medir. Como é que vai medir? Comprar o quê? A roupa da formatura da escola, R$40. Não, não é comprar, né? Você veio Então, você tem pagar que pagar a taxa. Então, pagar. Então, não tem que não preocupa que não tem que experimentar, não. Você falou que era do 5º ano? Sim. Tá, porque do 5º ano não tem que experimentar, eu já expliquei para vocês. De vocês é só colocado por cima da roupa e o chapéu, ele tem um velcro, tá? Serve para todos os tamanhos, vocês não têm que experimentar. Quem tem que experimentar é os alunos do 9º ano, do 3º ano, que também tem formatura, que o deles é a beca inteira. A beca inteira tem que experimentar. Só que o deles é outro valor, acho que é R$150, é diferente do de vocês. De vocês a gente colocou assim para ficar mais barato. Tia, meu pai já pagou, né? Gente, eu não sei, isso é com a secretaria. A tia não tem a lista de vocês ainda. Eu só vou pegar depois que, acho que é hoje que a tia Adriana vai me passar para eu poder arrumar os horários. Eu não sei quem pagou e quem não pagou, tá? Uma do infantil, do 5º, do 9º e do 3º. Então, vamos lá. Preencha a tabela abaixo comparando os tipos de democracia da Grécia Antiga e do Brasil atual. Eu fiquei super chocada com essa questão aqui quando eu olhei nas revisões. A maioria dos alunos fez isso aqui errado, escreveu uma palavrinha em cada lugar. Aí eu percebi como que tem gente que assiste a aula online e não copia as coisas. Porque eu lembro que eu passei para vocês copiarem resumido no livro, não foi? E a hora que a gente olha a revisão, você fala, nossa, esse aluno aqui não estava na aula. Aí você fala, ele estava, quer dizer que não está copiando. Então, olha só, eu tentei resumir um pouquinho mais. Pois é, tem gente que colocou uma palavra em cada um aqui. Nesse aqui, eu lembro, Atenas, todos. Quase todos. Teve gente que colocou desse jeito. E eu estou sendo bem rigorosa com as revisões do 4º bimestre. Aluno que está colocando questão incompleta, questão em branco, pode olhar que eu não estou dando ponto total, eu estou descontando um pouquinho porque as questões estão mal feitas. Outra coisa, enviou fora do prazo, eu também vou descontar, porque já deu, já tem que ter oportunidade com horário. Só Tia, o meu tá certinho, tá aí. Então, muito bem, isso mesmo, eu sei quem está super completo. Olha só, então, em Atenas, quem participava? Os homens livres, maiores de 18 anos, e tinham que ter sido nascidos na cidade de Atenas e prestado serviço militar. Como funcionava? Cidadãos se reuniam em assembleia e decidiam sobre o assunto que dizia respeito à administração da cidade. Como é no Brasil, isso é importantíssimo. Isso é, até hoje, é assim, vocês têm que saber. Como é no Brasil? O voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos. E é facultativo, o que é isso? Você pode participar se quiser. Para quem é analfabeto, menores de 18 anos e maiores de 70. Tá vendo que eu ainda dei uma resumidinha aqui? Então, tá, mas gente, 16, que só começa a partir do 16, né? Os cidadãos elegem, só um pouquinho, e como funciona? Aqui os cidadãos elegem alguém que represente nas decisões políticas, ou seja, para administrar também a nossa sociedade. Oi, Olívia, pode falar. Quando eu fui fazer essa questão, eu não vi que tinha esse tipo em cima, mas embaixo tinha escrito democracia direta e representativa. Posso deixar assim?
Pode ser. Você pôs aqui, né? Em vez de pôr. Eu pus entre parênteses Não embaixo. tem problema não, não tem problema não. Uhum. Eu coloquei, o cidadão civil de Assembleia decidiu conter de votação sobre Tia, Ô, tia, eu botei resumido elas, tá? Eu olhei assim no livro e falei, então eu vou botar assim e assim. Ok, se tiver tudo que foi importante, citar todos. Sim, ok. só no negócio lá do Brasil atual que eu tô completando, porque eu só botei os brasileiros entre 18 e 70 anos e eu vou completar com analfabetos e menores de 18 anos e maiores de 70 anos, não precisam votar, só se quiser. Sobre a Constituição Federal, responda. Qual a importância desse documento para a sociedade brasileira e quem foram seus responsáveis? É importante, pois é através da Constituição Federal, que está lá, constando lá os nossos direitos e os deveres, né? E o que quer dizer isso? Que a gente fica sabendo o que a gente pode ou o que a gente não pode fazer. Ah, mas eu acabei de ler, Heloísa, eu sei que corta. Acabei de editar. Observa de vocês se está correto, se precisar eu falo de novo. Espera só um pouquinho. tia, eu posso falar a minha? Porque a minha eu acho que tá bem diferente. Olha só um pouquinho aqui. Qual a importância desse documento? É importante, pois define direitos e deveres dos cidadãos e quem foram seus responsáveis. É verdade, eu não respondi. Os governantes! Deputados federais, muito bem, deputados federais e senadores. A minha pergunta está faltando, é verdade. Eu botei os governantes. Eric, eu acabei de falar. Deputados federais e senadores. Tem que falar quais eram responsáveis pela Constituição Federal. Mas põe lá no livro de vocês, acho que tem específico. Eu lembro que eu coloquei. Tia, Oi. posso falar a minha? A minha tá diferente da Tia, eu copiei do livro isso. Essa questão eu copiei do livro. Todas as minhas questões eu copiei do livro. Pode falar. Foi responsável por definir individuais, sociais e políticos. Foi escrito por diversos governadores. A primeira parte do seu, você está falando de outra coisa. Está falando da pergunta lá na frente. Tá? Coloca do jeito que está aqui. Essa é a primeira parte. A dos governantes, ok, está correta. Senadores. Qual que é a página? Tia, é deputados e senadores? Isso. 51? Tia, Governantes, ok? Para facilitar. Tia, Oi. no livro estava escrito políticos. Peraí que eu estou olhando aqui. Eu botei governantes. Calma, gente, eu estou olhando aqui agora. Só um pouquinho. A gente tem que pôr do jeito. Como eu esqueci de responder essa segunda parte aí. Ó, no livro de vocês, na página 71, tem essa pergunta. Cite quem foram os responsáveis por criar a Constituição Federal. Então, nós colocamos deputados federais e os senadores brasileiros. Foi a resposta que eu dei para vocês. Número 5, o primeiro quadrinho da número 5, na página 71. Quem participou da aula e completou, eu dei para vocês. Olha aí para vocês verem. Agora, deixa eu ver se tem aqui no livro. No livro, eu li assim, e a primeira coisa que apareceu foi governantes. Eu falei, então vou botar governantes. Tia, eu já sei. Ô, tia, eu achei no livro. Então, exatamente. É isso que eu ia falar agora. Na página 66, no segundo parágrafo, também está falando que foi escrita pelos governantes, mas aí está citando quais governantes que participaram? Deputados federais e senadores, tá? Então, eu vou botar entre parênteses, tá, tia? A de cima, É só na hora de fazer, porque eu juntei as duas numa só,
Mas na hora de responder, eu esqueci da segunda parte. Por isso que tem que... Por isso que não é só, tipo, acompanhar você fazer. Vamos, tipo, copiando aí. É que eu fui na página 66 e li o segundo, na verdade, o terceiro parágrafo. Aham, Tia, deputados e senadores, né? é. Aí eu copiei. Tia, Oi. a gente vai começar a estudar mitologia só lá para os 8º, 9º ano, né? É, mas mais profundamente, sim. Que eu já sei. O que é ontologia? Ah, são os deuses gregos. Ah, legal. Vocês estudaram um pouquinho, mas não tão profundamente. Tia, na minha escola antiga, eu não sei em que ano era, mas tinha uma apresentação sobre a mitologia grega. Uhum. Eu amo mitologia grega. Eu amo todos esses tipos de mitologia, na verdade. Tia, a que eu menos gosto é chinesa. Acho ela meio chata. Uhum. Eu acho mais legal. Eric, você mandou sua revisão aonde que você falou? No mural? No chat. Ah, encontrei agora. É no mural. É que chama de chat. Tá tudo certo aí, tia? Eu acabei de ver a sua e do Felipe, que vocês tinham mandado depois, que eu tinha olhado hoje cedo. Tá bom. Um, dois, três, quatro, cinco. Próxima página, vamos lá. Cite 3 direitos assegurados pela Constituição Federal. Aí, Maria Fernanda, agora que é aquela resposta que você deu lá. São os direitos individuais, os direitos sociais e os direitos políticos. E tia, nessa daí eu botei outra coisa. Então, conserta aí, tá? Agora, esse que são os 3 direitos. Tia, Sociais, políticos e individuais. Oi. tia, eu botei esses direitos em alguns outros, pode? O que é, Davi? Peraí. Eu botei esses direitos em alguns outros que a minha mãe me falou. Ok, pode colocar. É porque esses 3 já abrangem um monte. Você viu que a gente estudou cada um individual? Dentro de cada um desses 3 grupos tem um monte de coisa, entendeu? Pode falar, se você quiser. Eu não falo, não. Tia, aqui no Brasil é importante estudar a mitologia grega, né? E um pouquinho da egípcia. Lá na Noruega, o mais importante é estudar a mitologia nórdica. Sabia disso? Tia, pode passar. Tia, não que em Santa Catarina teve pessoal que foi que as pessoas... 14, 15, 16. Pois é. Ah, mas isso, gente, é porque vocês vão ver, às vezes, do jeito que ela imprimiu, é configuração da Pode passar, tia. Às vezes tem menos coisa e dá mais folha. Pode passar. Fui eu que te dei? Não, então tem que estar igual, deixa eu ver aqui. Se foi eu que te dei, tem que estar igual de todo mundo. Colado no meio, mas quando eu estava fazendo a revisão, não tinha nada colado e estava 5 páginas. Pode passar, tia. Ô, tia, tem 13. na turma? Hã? Veio mais alguém na presencial que não estava vindo antes? Não.
Ah, tá. Não, mas é você que cortou e juntou e fez isso aqui. Por isso que tem tia, mais. mas antes de eu fazer, tava assim. Não tem como. Tá vendo que esse pedaço aqui, ó? Sim, eu sei, tia, mas quando eu tava fazendo, tinha 5 páginas. Não, é porque você cortou. Não tem como. A revisão eu dei, a de vocês estava impressa igual tia, a folha. eu botei 5 folhas, tia. Não tem como. Eu botei 5 folhas, tia. Eu sou de matemática. Não tem lógica, não. É porque tá, o seu, você vai ver, tá diferente, porque aqui você separou os pedaços da folha, ó. Tia, mas como que ela separou se foi você que deu certo? Porque ela cortou, gente. Olha aqui. Aqui, tá vendo que a dela termina na letra B? Tô falando que eu tinha cortado sim. Ó. Então, o resto tá do lado de cá. Esse pedaço é daqui, aí é a primeira folha. Aí depois, pode olhar, que a sua 14, isso começa aqui. Aí tem mais, aqui, ó. Aí ela partiu esse pedaço aí junto com essa aqui. É isso. Quer ver? Pega a sua revisão. Tia, mas eu lembro que eu tava fazendo a revisão, eu botei 5. As nossas questões estão separadas por página. 13. Aqui, ó. 13. Ah lá, dela termina na letra B. Quer ver? Eu achei que essa aula fugiu um pouco do contexto, que era pra ser. Como? A da Heloísa termina nesse B. Exatamente. Nesse Tá vendo? É porque você cortou. Aqui, ó. Essa parte aqui é da primeira folha. Eu sei que eu cortei, tia, mas eu tô falando. Quando eu tava fazendo a revisão, eu cortei 5. Não, é porque você separou. Aí depois esse pedaço, olha aqui, ó, que é a segunda folha, isso aqui é daqui. Por isso que a dela tem uma lá. Tá toda separada. A da Heloísa Que confusão. É porque a Heloísa está falando que a dela tem uma folha a mais, não tem. É porque só que na hora de cortar e colar no caderno, ela separou, aí deu a mais. Né? Você contou errado, você errou as contas, tem jeito não. Eu entreguei para você 4 folhas. Capítulo 5. Explique o que são patrimônios históricos e culturais e dê 2 exemplos de bens que podem ser considerados patrimônios. Então, são bens ou vestígios de grande importância para a memória, a identidade e a história de um povo. Exemplos: monumentos, documentos, celebrações religiosas e sítios arqueológicos. Pode colocar outros exemplos também. Hã? Tem problema não, pode pôr só 2. Eu coloquei aqui 2 patrimônios. Não tem problema não. É porque eu pedi só 2 exemplos, tem problema não. Eu coloquei a mais. Oi. Na parte dos patrimônios, eu botei o Cristo Redentor e a Torre de Pisa. Ok, tem problema não. Oi. Eu coloquei o nome de registro do passado e da cultura de um povo, organização da expressão cultural conhecida como patrimônio. Ok, pode ser. Pode ser. Eu tirei do livro, né? Eu coloquei... Oi, que, João Pedro? Porque assim, ó, quando os vestígios históricos de uma sociedade são de grande importância, é muito importante que sejam fixados em museus. Para que isso aconteça, esses bens precisam se tornar patrimônios culturais. Mas aí você está citando só o que está no museu. Não, estou citando os bens que são de grande importância para as sociedades. Você pôs esse primeiro. É porque o passarinho está fazendo tanto barulho, eu não estou conseguindo ouvir o que você está falando. O som está ruim. Então você colocou essa explicação aqui, está certo. Número 7. Como ocorre o processo de tombamento de um bem e o que isso significa? Tombamento é a ação realizada pelo IPHAN, que registra algo produzido pela sociedade com o objetivo de mantê-lo preservado. Por isso que a gente tomba alguma coisa. Uma coisa mais. Tombamento é a nossa tarefa do que registrar o produzido pela sociedade com o objetivo de mantê-lo preservado. Tia, Tá certo. na sua sétima, você respondeu uma questão. Também tem o que isso significa.
Então, mas eu estou explicando, é porque tá junto, Ah, tá bom. tá? Significa que, ó, que é o objetivo, que eu tenho que mantê-lo preservado. Entendi. Pode falar. Eu vou esclarecer o Pedro, só que eu parei em sociedade, aí ponto, preservado para as futuras gerações. Ok. Eu coloquei o bem Tia, eu botei exatamente a mesma coisa que você. Praticamente a mesma coisa. Ok. Número 8. Qual a importância dos museus históricos? Eles têm como finalidade a conservação de bens históricos de grande valor para a sociedade, o incentivo à pesquisa e à aquisição de conhecimento. Tia, posso falar o que eu botei? Pode, Então, assim, para guardar artefatos importantes da história e preservá-los. ok. eu coloquei fortalecer o objetivo de conservar o patrimônio de preservação científico, artístico, técnico, etc. Correto. Eu só coloquei para conservar o bem de grande valor para a sociedade. Uhum. Precisa colocar a história. Não. A número 9 era para a gente classificar o que é patrimônio material, colocando PM, e imaterial, PI. Então, o museu, material, a literatura de cordel, imaterial, capoeira, imaterial, e a igreja de São Francisco, material. Então, as duas que são materiais é porque a gente pode ver, tocar. Agora, a capoeira, a literatura de cordel, a gente vê alguém ou fazendo um cordel, ou jogando a capoeira, né? Pode falar, Érica. É só a revisão que a gente vai corrigir? E depois tem geografia. Oi. A aula vai até 10 horas, né? 10h30. Ô, tia, não vai ter recreio, não, né? Não sei, vamos ver o tempo aqui. Capítulo Tia, 16. a aula não era só uma hora? Vai, tem que dar. Tá sim. Vamos lá, próxima página. A Oi. aula não era só uma hora. Não, ela pode ir até Gente, não vou ficar perdendo tempo para avisar o que eu avisei ontem, o que eu avisei no começo da aula, não. Eu expliquei, está no cronograma, eu perco tempo fazendo cronograma, mandando, e vocês não sabem o que vai acontecer. Lá no cronograma está lá, hoje tem revisão de história e aula de geografia, porque vocês não têm videoconferência hoje de inglês, então eu peguei o horário para dar mais aula para vocês. Está lá no cronograma de vocês. E eu expliquei no começo, a aula de inglês hoje vocês não têm, mas a turma que está aqui no colégio, 10h30 Vai ter intervalo. Então, eu tenho que liberar a sala 10h30, no máximo. Então, vamos. Tia, vai ter recreio? Intervalo? Não sei, eu vou dar um intervalo, mas vai ser bem rapidinho, senão eu não consigo terminar, tá? Número 10. Explique o que é cultura. É o conjunto de práticas, tradições, crenças e produções materiais de uma sociedade. Esse está bem fácil de copiar lá no livro. Eu botei a cultura ao conjunto de todas as atividades religiosas de um lugar. Só religiosas? Ah, tá. Não, peraí. Eu coloquei conhecimento. Copiar a cultura do corpo de valores, tradições, práticas e crenças. Tia, eu botei religiosas porque, tipo, as vestimentas e as comidas fazem parte Não, da mas aí tá errado, Érica. Você coloca que é só religioso, cultura não, é só a parte religiosa, tá? E tá incompleto. Tá. Número 11. Por que é correto afirmar que a cultura está sempre em transformação? Pelo fato de que novas tecnologias e com o contato de outras culturas, as pessoas acabam assimilando práticas, valores e incorporam no seu dia a dia. Se vocês colocaram de maneira diferente, mas que quer dizer a mesma coisa, não precisa ter problema, não precisa ler, não. Escreveu aí que a cultura, ela transforma, porque as pessoas mudam todos os dias, aprendem coisas novas, têm contato com tecnologias, com culturas diferentes, por isso que tudo muda, está correto, tá? Botei porque isso acontece porque a sociedade evolui. Pode ser, tá certo.
12, explique o que é cultura material e imaterial. Material é tudo que a sociedade produz, que a gente pode tocar, são objetos, são coisas que a gente toca. Já imaterial é conjunto de conhecimento, de expressão, de produção artística, de crença, aquilo que a gente não toca, que a gente vê alguém fazendo, né? Pode ser isso, práticas que não podem ser tocadas, tá correto? Botei mais fácil de entender. Botei na ação, objetos e lugares importantes para a cultura. Eu tirei isso meio que do livro, eu peguei a resposta e transformei. Na cultura imaterial são, por exemplo, danças, comidas, etc. Ok. Ok. Mesma coisa, gente, vocês já sabem, é a mesma coisa. Próximo, 13. Cite as responsabilidades dos mais velhos para a sociedade e dos mais jovens. Preste atenção, tem gente que teve coragem de escrever. O mais velho, aposentado, o mais novo tem que trabalhar. Absurdo ver respostas dessas, né? Acha que me engana e escreve qualquer coisa. Primeiro que eu não falei isso, nem está escrito isso no livro. Tem no livro. Os mais velhos, eles são responsáveis por passar as tradições históricas, as práticas e os valores para os mais jovens. Já os mais jovens têm que assimilar, têm que aprender essa cultura que é passada pelos mais velhos e depois qual é a função deles? Transmitir para as próximas gerações. Eu botei idêntico, só que ao invés de botar passar tradições, as histórias das áreas, eu botei passar os saberes, né? Porque é um conjunto das coisas, eu botei os saberes. Pode ser. Praticar culturas e passar de geração em geração. Tem gente que tem coragem de mandar foto. Ainda tem coragem de mandar foto para mim. Acha que eu não vejo, né? Pois é. Tem que ter vergonha mesmo de responder isso e mandar para mim. Só que tem gente que acha que eu não estou vendo. Aí, quando vai olhar o ponto lá, eu descontei. Todo mundo que eu vi resposta sem pé nem cabeça, que uma coisa é errar. Às vezes acontece, a gente vai no livro e copia coisa errada. Outra coisa é você inventar a resposta, né? Você vê o aluno que nem participou da aula praticamente, porque falar uma coisa dessa... Eu separei, teve umas respostas que eu lembrava e tal, era meio pessoal, assim. Já teve outros que eu falei, não, essas daqui precisam do livro. Aí eu fui lá e olhei cada resposta do livro e botei tudo certo. Vamos lá. Explicar o que é cultura erudita e popular. A erudita é aquela que a gente aprende nos livros, nas escolas, né? Museus, é o conhecimento que é mais elaborado. Já a cultura popular é aquela que é transmitida espontaneamente, de geração em geração, né? É aquilo que a gente falou, uma receita que a gente aprende com alguém, né? Algumas dicas. Isso é a cultura popular. A erudita a gente aprende em livros, é mais científica, é mais elaborada. Oi. Na erudita eu botei é o conhecimento produzidos pelas sociedades, né? Um grupo de pessoas. Não, tá errado. Pela sociedade, não. Você tem que colocar, mas aonde? O que é isso? Pela sociedade fica parecendo que é a cultura popular. Tá. Na cultura erudita, eu botei que ela foi ensinada, que, ou seja, está sendo... Não, tá incompleto. Ensinada, qualquer uma é ensinada, tanto a erudita como popular. Não está explicando o que direito que é, não. Tia, então eu posso completar botando assim, ó, é o conhecimento produzido pelas sociedades, transmitidos em escolas, universidades, etc. Oi. Ok, mesma coisa. Ok. Mesma coisa, só que você não pode cultura popular. Cultura popular é aquela transmitida como está dormindo sentada. Acho que eu vou ter que mandar um bilhetinho para sua mãe. Será que você está dormindo na hora certa, Lívia? Você está dormindo sentada, onde você dormiu aí? Hoje você está dormindo em pé.
Você está dormindo e não está prestando atenção no que está acontecendo. O que está acontecendo com você? Hã? Fala mais no rosto para você prestar atenção. Posso falar, sério? Pode. Não, a C não, ainda não li, só um pouquinho. Letra C. A importância da cultura popular para uma sociedade. É por meio dela que as pessoas aprendem a conviver e se relacionar socialmente. Tia, eu botei errado. Eu tinha botado a transmissão de saber, do saber de geração em geração. Ok. Tá certo? Fica incompleto. Mas, tá aceitável. Hoje é dia de eu ir fazer. A alma quebrou, tá vendo? Então, ainda não. Quem terminou a correção, pega a geografia. Ué, pra quê? Como é que eu vou dar a revisão hoje se eu não terminar? Tem que terminar. Pois é, fácil, mais fácil, né? Muito mais. Posso tirar? Tem alguém corrigindo ainda? Eu estou, tia. Tá. É o último capítulo. Ô, tia, na revisão de história você colocou a igreja Tia. na geografia. Oi. Vai dar tempo de se bobear, dá até tempo de fazer um pouco de ciência, se for até 10h30. Dá sim. E o conteúdo de geografia aí não é muito difícil, não. Não é muito grande, não. E os exercícios também não é muita coisa, que demora quando vocês têm que fazer muito exercício. Pronto, Enzo? Sim. Não, nem tanto. Então, vamos lá. Capítulo 16. Muitos tamanhos, muitas cidades. Cada cidade possui características diferentes. Algumas possuem muitos habitantes, outros poucos. As paisagens também são diversas. Por exemplo, existem cidades que têm mais prédios, mais indústrias e automóveis que outras. Tia, você não está apresentando. No entanto, página é o capítulo 16 aí, tá? No entanto, também existem cidades com mais elementos naturais, como florestas, rios, mar, etc. Observe a seguir as paisagens de duas cidades brasileiras. Então, no primeiro, aí nós estamos vendo a cidade de Pampos, é isso? Pampos, no Espírito Santo. E a segunda, a cidade de Manaus, que fica no Amazonas, em 2019. As cidades e as suas influências. Então, nós vamos ver, continuando aquele assunto do último capítulo, a gente vai ver as diferenças que nós temos agora mais específicas em cada cidade. Então, vocês vão aprender a classificá-las. Você estudou nos capítulos anteriores que uma cidade tem uma ou mais funções. Além disso, elas passam pelo processo de urbanização, que está relacionado ao crescimento da população e o desenvolvimento de atividades econômicas. Foi o que a gente viu no último capítulo. As cidades se desenvolvem de formas diferentes, e assim umas crescem mais que outras. Por isso, existem cidades pequenas, médias e grandes. Geralmente, as cidades maiores possuem influências sobre as menores, prestam serviços a elas, contribuem para que as suas atividades econômicas se desenvolvam
e oferecem transportes que facilitam a circulação entre as cidades. Conheça a seguir a classificação das cidades brasileiras que levam em consideração o tamanho delas, o nível de influência que uma cidade possui sobre a outra. Então, as cidades maiores, elas acabam influenciando as cidades menores. Por quê? Porque elas têm mais serviços a oferecer. Muitas vezes, os moradores das cidades maiores das cidades menores vão para as cidades maiores em busca de algumas coisas que a cidade deles não tem, né? Por isso que as maiores acabam influenciando. Então, primeiro aí, os centros locais. As cidades classificadas como centros locais são cidades pequenas que não têm muitas opções de serviço e realizam poucas atividades econômicas. Assim, buscam atender apenas às necessidades de sua população. E, normalmente, não influenciam cidades próximas. Então, geralmente, são cidades pequenas e oferecem poucas coisas, só mesmo o básico que a população precisa. Segundo tipo, são os centros de zona. As cidades consideradas centros de zona possuem já uma população maior que a dos centros locais. No entanto, ainda são consideradas cidades pequenas, ainda não são grandes cidades. Esses lugares exercem influência sobre os centros locais. Então, quer dizer, centros locais é como se fossem bem pequenininhos. Os centros de zona é um pouquinho maior, né? E acabam influenciando essas cidades menorzinhas. Por quê? Porque as menorzinhas acabam buscando alguns serviços nesses centros de zona. Depois vem os centros subregionais. As cidades classificadas como centros subregionais são cidades médias, então já cresceu um pouquinho mais. E elas possuem mais serviços e atividades econômicas que os centros de zona. Por isso, influenciam lugares vizinhos e desenvolvem relações comerciais com algumas cidades grandes. Então, como se fosse na ordem, os centros locais são pequenininhos, cresce um pouquinho mais centro de zona, e um pouco maior são os subregionais. E as subregionais acabam oferecendo serviços que essas outras duas menores não têm, né? Porque ela oferece mais coisas. Aí, depois dos subregionais, vem as capitais. As capitais, você sabe que são as maiores cidades, as que têm mais serviços, tem tudo para oferecer para a população. Então, como elas são maiores, elas acabam influenciando todas essas três que são menores que elas. Então, as capitais regionais são cidades grandes e médias, que influenciam as cidades de uma região, ou às vezes até do estado do país. Além disso, essas capitais podem estabelecer relações comerciais com várias cidades maiores que elas. Geralmente, essas capitais regionais, elas acabam tendo uma relação com outras cidades maiores. Por quê? Porque elas têm uma capacidade para isso, né? Às vezes, transporte, vamos supor, um voo, né? Tem voos de uma capital para outra capital. E, às vezes, não tem, dessa capital para cidadezinhas menores, entenderam? Então, ela consegue essa relação com cidades maiores. E aí, depois das capitais, vem as metrópoles. As metrópoles são cidades ainda que influenciam muito mais. São as maiores cidades e elas desenvolvem várias funções. Possuem maior oferta de serviços, de indústria, de comércio, e assim, nelas circulam muitas pessoas, muitas informações e meios de transporte. Já que tem muita gente, muito serviço, as pessoas têm que se locomover. Então, claro, vai ter muitos meios de transporte. Tipo Brasília, né? Isso, por tudo isso, mas, você vai ver aqui, não quero contar, não, para você não ver quais cidades são as metrópoles. E depois ainda vai ter as mega metrópoles. Por tudo isso, as metrópoles têm bastante influência sobre outras cidades do país e até do mundo. As cidades que são consideradas metrópoles, elas estabelecem relação até com outras cidades do mundo, não só dentro do país. Então, olha só. Aqui vocês vão ver duas cidades. Observe a seguir as imagens de uma cidade brasileira. É uma só. É na outra que tem duas para vocês classificarem.
Olha aí está mostrando o centro de Curitiba. Na primeira imagem é a Avenida Visconde de Guarapuava, em 2018. E a segunda é a Avenida Luiz Xavier, também no centro de Curitiba, só que aí é em 2019. Olha quantos prédios, quantas pessoas, quantos automóveis, estão vendo? Quer dizer, a gente percebe uma grande circulação de pessoas. O que vocês acham aí, pelo que vocês estão vendo? Essa cidade pode ser considerada uma metrópole, um centro local ou um centro de zona? Metrópole. Muito bem. Ela é uma cidade grande, né? Com certeza ela influencia outras cidades. Tia, eu sei diferenciar cidade capital regional das metrópoles. Por exemplo, lá você vai em Trindade. Trindade não é nenhuma dessas, é tipo um centro local, assim. Exatamente, pequenininho, né? Já Fortaleza é mais metrópoles. Isso. Oi. Não, é o nome da cidade. Cite 3 elementos da paisagem que confirmem, né, essa classificação. Quer dizer, a gente achar que ela é uma metrópole. Então, muito bem, muitos prédios, muitas pessoas, muitos automóveis, né? A gente vê grande circulação de pessoas, quer dizer que tem muita população. Sabe as cidades pequenas? De Brasília para Goiânia, a gente tem que ir de carro porque elas são tão pequenas que não cabem em aeroporto? Não, exatamente porque Brasília, sim. Goiânia tem aeroporto também, não tem, não? Tem. Pois não, é. Você deu um exemplo. Geralmente, as cidades que não têm aeroporto, não é que elas são tão pequenas que não cabem no aeroporto. Não tem aeroporto porque não tem quantidade de pessoas que vai viajar, por isso não precisa. Por exemplo, vou dar um exemplo da minha cidade. A minha cidade, lá em Minas, é Itaúna, ela é pertinho da capital, que é Belo Horizonte. Então, quando a gente quer viajar, igual quando eu vou para lá de avião, eu vou de Brasília para Belo Horizonte. Aí a gente tem que pegar o carro para ir para a cidadezinha menor do interior. Por que lá não tem aeroporto? Porque se tivesse aeroporto, ia ficar lá, uma pessoa viaja, 2, 3. Então, é um gasto muito grande para poucas pessoas, entendeu? Então, quem quer viajar se desloca para a cidade próxima que tem aeroporto. Aí a gente teve que pegar o carro para ir para onde tem, exatamente. Porque as cidades pequenas, exatamente. As cidades pequenas têm pouca população, para que vai oferecer esse serviço? Geralmente oferece para as cidades maiores, que têm mais população. Fala. Cristalina é capital regional, né? Cristalina? Capital? Não, capitais regionais, daquela classificação. Capital? Não. Cristalina não é capital. Não. Na página que está falando centros locais, centro de zona, centros subregionais, capitais regionais. Cristalina, não. Eu classificaria como um centro de zona. Capital regional, não. São as cidades grandes. Cristalina não é uma cidade grande. É cidadezinha pequena, né? Não é tão grande assim, não. Vamos ler o texto aí. Eu me chamo Juliana e vivo em uma cidade pequena. Suas ruas são tranquilas e nelas não circulam muitos carros. Além disso, são realizadas poucas atividades econômicas. Na minha cidade, elas atendem apenas às necessidades dos moradores. Com base nesse relato aí, nós podemos dizer que a Juliana, ela vive em uma mega metrópole. Um centro local, é claro, uma cidade pequena. Pode. São cidades pequenas que não têm muita capacidade de serviço.
Muito bem, certinho. São pequenas cidades, né? São cidades pequenas, atividades econômicas somente para atender a população, e elas não exercem influência sobre as cidades maiores. Elas são tão pequenininhas, como é que elas vão influenciar as maiores? Oi. São cidades pequenas, tranquilas, e são realizadas muitas atividades econômicas. Ok. Eu vi. Meu livro está todo riscado, porque na hora que eu fui fazer a revisão, eu vou riscando as perguntas, só para ficar riscado. Metrópoles do Brasil. Agora nós as metrópoles, né? Então vamos falar das maiores aí. E ainda existe a grande metrópole. Como você viu, as metrópoles são cidades grandes que exercem influência sobre outras cidades do país e até do mundo. Normalmente, elas têm centros urbanos que oferecem serviços especializados, como universidades, escolas, bancos, hotéis, locais de evento e lazer. Assim, a vida na metrópole é caracterizada pela diversidade de opções de entretenimento e melhor oportunidade de emprego. No Brasil, 12 cidades são consideradas metrópoles. Olha aí, presta atenção nos exemplos que eu vou ler, que aí vocês vão conseguir diferenciar. Realmente, essa cidade é bem grande. Quem já conhece alguma. Olha aí, ó, Manaus, Belém, Fortaleza, Salvador, Recife, Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Estão vendo que são as capitais? Né? Nem todas, tem algumas que não, mas a maioria são as capitais, são as cidades maiores que influenciam o estado todo, né? No caso, as cidades menores. Já? As cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília tornaram-se tão importantes para o país que receberam classificações diferentes. Então, todas essas aí que eu li acima são consideradas metrópoles do Brasil. Só que essas três, Rio, São Paulo e Brasília, elas conseguiram ser ainda mais importantes, se destacar nas metrópoles. E aí elas receberam uma nova classificação. Então, São Paulo, por exemplo, ela é considerada a grande metrópole nacional, porque ela possui o maior espaço urbano do país, com uma população grande, muitas empresas, indústrias, bancos, etc. Por isso, é a cidade de maior influência do Brasil. Então, São Paulo, no Brasil, São Paulo é considerada a grande metrópole nacional, porque ela é a cidade mais importante do nosso país. Chega a ser até mais do que Brasília, que é a capital. Por quê? Porque Brasília tem algumas coisas que não oferece quanto São Paulo. Você sabe, muita coisa tem em São Paulo e aqui não tem, né? Pois é, aqui não tem. Tia, muito bem. Aqui também não tem muita indústria, porque tem uma grande área de preservação, né? Que tem muito bem. Vocês mesmos já viram duas coisas. Indústrias aqui não tem como São Paulo. O Pedro lembrou que lá tem portos, né? Aqui nós não temos. Então, tá vendo a quantas coisas a gente vai percebendo as diferenças exatamente pelos serviços oferecidos. Já o Rio de Janeiro e Brasília são metrópoles nacionais, porque elas são importantes, influenciam outras, mas São Paulo consegue ser mais do que Brasília e Rio de Janeiro, porque elas têm grandes populações e têm também lugares importantes, mas não chega a ser como São Paulo. Então, se eu alguém perguntar para vocês, qual a cidade mais importante do Brasil? Ela é São Paulo. Ela é considerada a grande metrópole nacional. Ok? Pode escrever. Tia. Oi. Então, até porque lá tem muitas portas para trabalhos. Exatamente. São Paulo oferece serviço para a população toda, né? Mas é claro que a gente viu, tem os pontos negativos e positivos, né? Excesso de população, excesso de poluição, tudo isso. Eu, por exemplo, quando crescer, eu quero ter um trabalho, mas
um trabalho assim que eu sei qual é, mas não vou citar. Mas, tipo, aqui em Brasília não daria para realizar ele. Eu Pois teria que é, tá vendo? Você precisa ir para outro lugar? Exatamente. Importante do Brasil, hein? Não é do mundo, não. Calma que nós, do mundo tem outra. Do Brasil. A cidade brasileira mais importante é São Paulo. Observe página 210. Observe o mapa a seguir, que representa a classificação das cidades brasileiras de acordo com o nível de desenvolvimento urbano e influência que possuem sobre outras cidades. Dá uma olhadinha no mapa aí de vocês. Eu, sem óculos, não consigo ler quase nada, mas olha a legenda aí, ó. Grande metrópole nacional, São Paulo, estão vendo? Metrópoles nacionais, as vermelhinhas. Aí depois, metrópole, as amarelinhas. E capital regional, que tem o quadradinho. Dá uma observada aí para vocês verem. E aí está perguntando sobre esse mapa. Qual o tema do mapa? De quando? Tem que ter o ano. Muito bem. Classificação urbana de 2013 ou em 2013. Verifique no mapa qual cidade é considerada a grande metrópole nacional. São Paulo. Acabei de falar, né? Tá bem aqui, ó, São Paulo. Por que essa cidade é chamada assim? Muito bem, eu coloquei. Por ser o maior espaço urbano brasileiro, grande população e é considerada a cidade com maior influência no Brasil. Então, São Paulo consegue influenciar todas as outras e até, vocês vão ver, fora do Brasil. Você marcou Brasília. Tia, na B, você marcou Brasília. É o quê, Érica? Na B, você marcou Brasília. Gente, é mesmo, tô ficando doida. E eu ainda respondi São Paulo, cliquei aqui. É mesmo, olha onde está. Não, e, ó, pode olhar que a lista está São Paulo, hein? É porque a lista está todo obstáculo. Que agora você alagou minha mente. Tipo, a gente acabou de ler que é São Paulo e é Brasília. Não, e vocês viram que eu ainda mostrei. São Paulo, tá aqui, nananã. Aí quando eu olho, ops, coloquei o X no lugar errado. Não, São Paulo, pelo amor de Deus, ninguém copia errado. Tia, coloca a culpa no PC. Não, fui eu mesmo, porque o X não tem jeito dele ir andando daqui para aqui, não. É porque eu devo ter colocado e não prestei atenção. Coloquei Brasil. Eu estou em dúvida. Brasília, e eu respondi, falei São Paulo, só que aí não prestei atenção. Oi. Eu estou em dúvida se o país mais importante do mundo é a China ou é os Estados Unidos. Depende. Depende. Você está falando eu em acho país? Que nos Estados Unidos. Se for em país, depende. Calma que nós vamos chegar lá. Nós estamos falando de outra coisa. Calma que nós vamos chegar lá. Letra C. Tia, a gente viu... desculpa. Cite o nome de 3 capitais regionais indicadas no mapa. Então, eu coloquei Cuiabá, Porto Alegre e João Pessoa. E 3 metrópoles, Curitiba, Porto Alegre e Manaus. Pode falar, Olívia. A gente vive meio que uma metrópole, né? Tipo, a gente chama de metrópole nacional, mas é uma metrópole. Uma metrópole, exatamente. Brasília está na classificação de metrópole, né? Isso mesmo. Nós só não somos grande metrópole, mas nós estamos numa metrópole. Tia, se você parar para prestar atenção, por exemplo, em São Paulo, todos os shows de qualquer tipo, de qualquer... Exatamente, vão para lá, né? Quando eu fui na CCXP, foi lá. Foi em São Paulo. Esse da mundo é só feita lá, os shows só são feitos lá em São Paulo. Então, por exemplo, todos os United reclamam porque lá só tem, desde quando eles começaram o grupo, só tem show lá em São Paulo. Eles acham que só existe uma capital aqui no Brasil. Vamos lá, então. Regiões agora metropolitanas. Agora nós vamos falar da região. Tia,
Oi. Eu vi um vídeo que uma mulher fazia entrevista com americanos perguntando algumas coisas do Brasil. Aí ela pergunta, qual é a capital do Brasil? Todo mundo fica falando que é São Paulo e Rio de Janeiro. Porque fora eles conhecem muito mais São Paulo e Rio do que Brasília. Por quê? Porque tudo acontece, tudo que é notícia vem de onde? De São Paulo e Rio, né? Por isso que tá vendo como é que é muito para quem vê de fora é muito mais importante do que a própria capital. Tia, uma vez eu vi um vídeo que eu fiquei muito grato em estudar em geografia, porque perguntaram para uma pessoa assim, país, Brasil, capital, Japão. Então, vamos lá. Regiões metropolitanas. As regiões metropolitanas são caracterizadas por apresentar uma cidade principal que influencia os municípios ao redor e atrai a sua população diariamente, seja pelo maior desenvolvimento econômico ou pela oferta de empregos, de serviços. É o quê? Nasci na deles, Porto Alegre. É porque... E um tá escrito Porto Alegre. Porto Alegre. Você colocou Porto Alegre nos dois. Tô ficando doida ou o que é, gente? Porto Alegre e Porto Alegre. 3. É um Porto Alegre. No Porto Alegre. Cuiabá. Ah, já sei. Aqui não é Porto Alegre, é Porto Velho. Eu escrevi errado. Porto Velho. Ou então Porto Alegre. É Porto Velho, gente. Eu escrevi errado. Já acabou que mesmo você escrevendo errado, Porto Alegre fez o mesmo sentido. É Porto Alegre, Porto Alegre. Mas Dois não, são gente. alegres. Presta atenção, então. Corrija aí que a professora está ficando doida, está precisando de férias. Cuiabá, Porto Velho, João Pessoa. Aí o de Bom baixo que, gente, já tá no final do ano, né, tia? Curitiba, Porto Alegre e Manaus. Sabe o que eu fiz hoje? Mas eu estou falando com vocês que minha cabeça já não está funcionando. Cheguei, todo dia eu não esquento meu chá. Então, eu botei no micro-ondas e disse, fiquei aqui. Aí daí de quem chega a tia. O quê? Micro-ondas é seu, desculpa. Meu Vocês Deus. Tô falando que a minha cabeça não está funcionando mais. Sim, eu acho que ela tá tentando fazer outra coisa, porque tá aqui. Nossa, vou ter que arrumar para tarde, senão eu tenho que arrumar. Uma vez eu fui fechar o micro-ondas, quase cozinhei minha mão. Vai ter o recreio? Agora não, ainda não. Rondônia, No Brasil, as regiões metropolitanas são estabelecidas pelo governo dos estados e do Distrito Federal. O objetivo de criá-las é facilitar o planejamento da circulação de pessoas, mercadorias e informações em todos os municípios que as compõem. Então, olha no mapa aí quais são as principais regiões metropolitanas brasileiras. Então, o que está de amarelinho, regiões metropolitanas, o que está em vermelhinho, região integrada de desenvolvimento do DF. Então, é isso que eu ia falar. Vocês estão vendo que as regiões metropolitanas são essas em amarelinho, só o Distrito Federal, que está em vermelho, né? Porque é o Distrito Federal. Nós não somos estados, considerados estados. Alguns habitantes... Oi. São Paulo fica no Nordeste. Não, Nordeste não, Sudeste, né? Sudeste, Tá. São Paulo, Rio, Sudeste. Alguns habitantes dos municípios de uma região metropolitana podem se deslocar para a cidade principal, para estudar, trabalhar, fazer compras e ir ao médico. Então, geralmente, as pessoas próximas a essa região, elas se deslocam para fazer muita coisa, porque na região metropolitana oferece muita coisa que, às vezes, o entorno não tem. Vocês sabem que, por exemplo, vamos dar exemplo aqui em Brasília, muitas pessoas moram em cidades próximas e se deslocam para Brasília, né, para poder estudar, trabalhar, fazer coisas que as regiões próximas não oferecem, ok?
Porque tem umas moças que trabalham aqui em casa, que elas são lá de... Ai, como se diz? Planaltina. Pois é, tá vendo? Elas saem e vêm para a região principal. Isso aí. Aqui, próxima página. Peraí. Você vive em uma metrópole ou já visitou alguma? Converse com os colegas e com o professor. Depois registre nas linhas a seguir como é a vida em uma metrópole. Para nós é fácil. A gente vive em uma metrópole. Então, mas ela está falando, ela já conhece São Paulo também. Nós vivemos em uma metrópole. Então, para nós é moleza falar isso aqui, né? Porque Brasília é considerada metrópole. Peraí, gente. A vida em uma metrópole é agitada, tem muitos carros, muitas pessoas circulando, muitos prédios, casas, bancos, opções de lazer, serviço. Tudo isso nós temos aqui, né? Mas quem já visitou outras metrópoles, se quiser escrever outras, pode escrever. Não sei, fora do país, eu não sei como ela é classificada. Não vou te responder uma coisa que eu não sei, tá? Não sei como é que ela como é que classifica lá fora. Essa classificação é feita nas cidades brasileiras, ok? Vocês vão ver uma que a gente vai falar fora do Brasil aqui. Sabe o BTS? Eu fui para São Paulo, e aí, no mesmo dia que eu fui para São Paulo, ia ter um show do BTS em São Paulo, em São Paulo. Ok. Olha só, observe o gráfico abaixo e responda. Então, nós temos um gráfico aí de quê? Muito bem, um gráfico de colunas que está falando sobre a população nas regiões metropolitanas. Esse gráfico é de 2017. Aí está dando uma explicação que é um colar metropolitano, é um conjunto de municípios que ficam próximos à região metropolitana. Então, essa junção é chamada de colar metropolitano. Quais eram as 3 regiões metropolitanas mais populosas aí em 2017? Muito bem, São Paulo, Rio de Janeiro, são as 3 colunas maiores aqui. São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Belo Horizonte Belo Horizonte Aonde, gente? Aqui. Tia, não tá aparecendo. Brasil. Não, gente. Não, é porque tá falando assim, ó. Belo Horizonte e colar metropolitano. Aí tá em vermelhinho colar metropolitano, porque a explicação tá aí do lado. Oi. Não tem Brasília aqui. Porque não, com certeza não é das maiores. Nós somos muito pequenininhos, gente. Mas não, nada a ver. Tá no dado de 2017. Peraí, deixa eu ver aqui. Milhões de habitantes. Deixa eu ver a quantidade. Peraí. Tia, deve ter confundido, porque Brasília é cidade grande. Goiânia tá aí, ó. Oi, tia. Eu acho que Brasília tá abaixo disso aí, ó, de Sorocaba. Deve ser por isso. Oi, tia. Você acha que já mora mais nos Estados Unidos ou nos Estados Unidos? Espera que vocês estão olhando coisa aqui de toque, vocês já estão fazendo pergunta lá da frente. Conheço vocês não esperam. Calma que nós vamos falar sobre fora do país. Tia, a gente quer acabar o ano. Em que região brasileira essas áreas metropolitanas aí estão localizadas? Nordeste. São Paulo, Rio e Belo Horizonte. Nordeste. Gente, Nordeste, gente. Isso, Eric, é Sudeste. Sudeste, muito bem. Como Nordeste? Nordeste é lá em cima. Sei lá, tia. É o Eric que está falando Nordeste aqui na minha cabeça. Sei lá nada, Eric, a professora já explicou isso. Tia,
quem tá aqui no gráfico não tem que estar comparando a gente com foto. Olha só, galera, eu vou dar 10 minutinhos de intervalo, nem vou colocar o cronômetro, porque eu tenho cronômetro de só de 15 minutos aqui, não tenho de 10. Só mesmo para a galera ir ao banheiro, tomar uma aguinha. A galera da sala faz um lanche de flash em 10 minutinhos. São 10 para 10, 10 horas eu recomeço, ok? Só vou fechar a câmera.
Já deu tempo. Pronto, galera, vamos continuar? Alô, alô, alguém está aí? Oi, tia. Vamos continuar? Tia, já tinha passado o tempo, eu achei que estava travado para mim. Ah, não, passou mesmo, 2 minutinhos. É que bem na hora que eu ia começar, a tia Elisandra chegou aqui para me pedir uma coisa, eu fui atender a tia Elisandra. Vamos lá, então. Para ir além. Tóquio, várias cidades dentro de uma cidade. Você estudou as metrópoles brasileiras, mas sabia que existem muitas outras cidades grandes no mundo? Agora nós estamos falando não só de Brasil, hein? Por exemplo, Tóquio, que é a capital do Japão, é a maior metrópole do planeta. Olha só. Essa cidade foi fundada em meados do século XV. Ao longo dos anos, sofreu vários desastres naturais e viveu períodos de guerra, tendo ruas e prédios destruídos. No entanto, conseguiu se reconstruir. Atualmente, muitas pessoas moram em Tóquio e em sua região metropolitana. Algumas delas vieram de outras cidades japonesas ou de outros países, em busca de melhores condições de vida. Por isso, existe uma grande diversidade cultural em Tóquio, que pode ser vista em suas ruas, com restaurantes e manifestações artísticas de diferentes lugares do mundo. A cidade também tem muitos prédios altos de arquitetura moderna, além de indústrias de automóveis e de eletrônicos, centros comerciais, etc. Então, gente, Tóquio, que é a capital do Japão, né, é a maior metrópole do planeta, a cidade mais importante do planeta. Por quê? Porque ela oferece muita coisa, né? Ela influencia vários outros lugares fora do país, inclusive. Fala, Clara. Pois é. Aí ele disse que os costumes e tradições são muito diferentes. É. Ele disse que é um país que eu não me lembro não, que ele disse que o Natal não é dia 25. Eles comemoram em datas diferentes. Então, é isso que vocês têm que guardar. Que Tóquio, que é a capital do Japão, é a maior metrópole do planeta. Por quê? Porque ela é muito importante, influencia muitos outros países, né? Hã? Quê? Volta por cima. Ah, com certeza, porque ela teve vários problemas, né? E eles tiveram a capacidade de se reconstruir e passar na frente de muitas outras, né? Muito rápido. Participando e fiscalizando. Agora, esquece o assunto cidades, voltando para o nosso país. Agora nós vamos ver algumas instituições que são muito importantes aqui no Brasil. Participando e fiscalizando.
Pode, então vem bem rápido. Pode. Quando as cidades crescem, é preciso desenvolver políticas públicas que acompanhem esse crescimento populacional e econômico. Para garantir a realização dessas políticas ao longo do tempo, foram criadas instituições públicas com o objetivo de fiscalizar a ação dos governantes. Por meio delas, também é possível que os cidadãos denunciem ações e acompanhem as decisões políticas de seus lugares de moradia. Então, vocês viram aí que as cidades crescem, só que para crescer, tem que desenvolver algumas políticas, né? E para que tudo funcione bem, tem as instituições. Cada instituição é responsável por uma área. Então, vamos conhecer aí 3 instituições que são muito importantes para que tudo funcione bem. Vamos lá. Primeira. Tia, elas vão cair na prova? Ou... Elas vão cair na prova. Vocês têm que saber, principalmente, igual está aqui, ó, o que cada uma faz. Tá, Olívia? Qual é a função delas? Isso é que é importante. Vai lá. Conhece seguir algumas dessas instituições. Ministério Público é responsável por defender o cumprimento das leis e os interesses da sociedade. Para isso, realiza a fiscalização do poder público e das ações políticas. Essa instituição atua nos direitos estadual e estadual e federal. Muito bem. Então, o Ministério Público, ele é responsável por defender e fazer cumprir todas as leis do país, né? Por quê? Porque ele preserva os interesses da sociedade, já que as leis é que fazem, como é que eu falo? As leis é que regem todos os deveres e direitos dos cidadãos. Então, alguém tem que observar e fazer isso ser cumprido, né? Tribunal de Contas. Pode ler, Heloísa. Vamos ver para que serve o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas tem a função de fiscalizar os gastos públicos da União, do Distrito Federal, dos estados e dos municípios. Caso encontre usos irregulares de dinheiro público, é responsável por solicitar a correção deles. Muito bem. Então, o Tribunal de Contas, a função dele é fiscalizar os gastos públicos, né? Da União e do Distrito Federal. União, quando fala União, é o país, o Brasil. Se eles estão gastando corretamente o dinheiro brasileiro, dinheiro investido. Agora, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, é o IBAMA. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. O IBAMA é responsável pela preservação do meio ambiente em todo o país. Algumas de suas funções são fiscalizar e autorizar o uso dos recursos naturais, realizar campanhas educacionais para preservar o meio ambiente e controlar a qualidade ambiental. Muito bem, o IBAMA vocês já viram falar, né? Como a gente já estudou várias coisas sobre o meio ambiente aí, vocês já viram sobre o IBAMA. Então, ele é responsável pelo meio ambiente de todo o país. Qualquer questão que está relacionada ao meio ambiente, quem tem que olhar é o IBAMA. Essas e outras instituições, claro que existem muitas outras, nós estamos falando de 3 principais, tá? Mas não existem só essas, não. Essas e outras instituições, como lojas, indústrias e empresas, possuem uma ferramenta de atendimento ao público, chamado ouvidoria. Por meio dela, a população pode expressar opiniões, sugestões de melhorias, reclamações, etc. Desta forma, a ouvidoria é um canal de participação social. Então, quando vocês virem falar sobre a ouvidoria, é um canal onde a população, as pessoas, podem se expressar. Você pode reclamar, você pode elogiar. Então, seria um canal. Dentro dessas instituições tem a ouvidoria, e também existe ouvidoria, igual falou, em lojas, né, empresas. Se você quer fazer uma reclamação, existe a ouvidoria, é a mesma coisa. É para você poder falar o que você quer. Número 1 aí, relacione cada instituição, as informações sobre ela. Então, vamos ver.
fiscaliza o cumprimento das leis brasileiras. Quem faz isso? Hã? Ministério Público. Não sei se o meu está em ordem, então eu vou esperar. Responsável pela preservação do ambiente e autoriza quando vai utilizar recursos naturais. Muito bem, que é o IBAMA, né? Tudo do meio ambiente é o IBAMA. Controla os gastos públicos do município, dos estados, do Distrito Federal e do país todo. Tribunal de Contas. Muito bem. Então, ficou 2, 1, 3. Não estava na ordem, tá vendo? Número 2. O Ministério Público, que é o MP, o Tribunal de Contas e o Instituto Brasileiro, o IBAMA, são exemplos de, agora vamos pensar, instituições privadas que permitem a participação da população em decisões políticas, instituições públicas que realizam a fiscalização de ações políticas e do meio ambiente, ou empresas públicas que vendem recursos naturais brasileiros. Muito bem, muito bem. Tia, passa o banheiro. Pode. Diversas instituições brasileiras ou empresas privadas que oferecem serviços à população possuem ouvidoria, o que a gente viu, o canal, né, onde as pessoas podem se comunicar. Sobre esse canal de participação da população, leia o texto a seguir. A palavra ouvidoria vem de ouvir. Seria, por acaso, uma orelha bem grandona, disposta a ouvir tudo. É mais ou menos isso. É um meio que os cidadãos têm de expressar sua opinião sobre as instituições, de apontar o que pode estar certo ou errado nelas. No Brasil, o conceito de ouvidoria aparece na lei máxima do país, ou seja, na Constituição. O artigo 37 determina que os órgãos públicos obedeçam ao princípio da eficiência e que contem com um espaço especial aberto para ouvir e atender a participação do cidadão usuário. Então, por lei, né, toda instituição pública tem que ter a ouvidoria, que é o canal onde as pessoas podem se expressar, reclamar ou elogiar alguma coisa, certo? Aí está pedindo para a gente explicar as funções da ouvidoria. Então, eu coloquei meio em que os cidadãos têm de expressar a sua opinião sobre as instituições e apontar elogios ou críticas. Então, a ouvidoria, ela serve tanto para a parte boa quanto para a ruim. Você pode usar como você quiser. Vocês viram aí como se fosse uma grande orelha, né? É o canal entre as pessoas e as instituições. Oi, pode falar. Um dia, eu e a minha amiga almoçou lá em casa. E sabe aquelas embalagens de suco de uva? Sim. Então, a gente estava procurando a data de validade. Aí a gente viu um número lá. Aí a gente ligou, mas daí estava falando que era final de semana e que daí não podia atender. Ah, tem horário. Ô, tia, você acredita que eu mandei uma mensagem mó aleatória para minha amiga, a Sara, da outra turma, né? Aí eu escrevi bem assim, 120 mil. E era um número de celular. Ué, não sei. Eu não sabia, eu só escrevi tipo 12000 e era um número de celular. Ué, mas não sei dizer por quê. Às vezes, eu tenho alguns motivos. É porque eu não sei se é isso. Tem alguns canais, algumas ouvidorias, que não dá para ligar do celular, tem que ser telefone fixo. Não, tia, não foi isso. Não é número de ouvidoria. É que eu escrevi um número mó aleatório e aí... entendi. Tava azul, eu falei, uai, que é isso? Era um número de celular. Entendi. Aí deu num número de celular, entendi. Nem sabia. Tia, tem uma explicação para isso. Como mais de 1 milhão de pessoas no planeta têm celular,
Provavelmente existem mais de milhões de números, então você pode discar qualquer número que vai ter. Com certeza, né? Só se você errar ali o DDD, aí que não vai dar certo. Então, agora, posso mudar, galera? Para finalizar, a gente vai fazer o Explore Seus Conhecimentos, que é revisando o que a gente aprendeu no capítulo, né? Então, para quem já terminou, vai fazendo a página 216. A primeira, vocês vão olhar aí a explicação e classificar. Número 1, for metrópole, 2, metrópole nacional e 3, grande metrópole nacional. Então, primeiro, cidade que se destaca pelo número de habitantes e pela intensa atividade econômica, como Fortaleza. Metrópole, muito bem. A cidade de São Paulo é um exemplo desse tipo de cidade. Muito bem, grande metrópole nacional. Ixi, o meu tá fora de ordem. E o 2, né, que é a última, é a metrópole nacional, a cidade que possui um grande número de habitantes e ela é importante para o país. Exemplo, Brasília e Rio de Janeiro. Mas, além dessas, nós temos lá a maior, que é São Paulo. Por isso que ela recebeu uma classificação extra aí, né? Como grande metrópole nacional. Porque, dentre as metrópoles nacionais, São Paulo é a mais importante. Leia o poema a seguir. Metrópole. Acordo cedo para ir estudar. Peço paciência para o trânsito aguentar. Pelas ruas, as cidades parecem correr. Também tem transporte para dar e vender. Nas ruas não para a movimentação. E eu sou apenas mais um cidadão. Agradeço porque aqui tenho saúde e educação. Sou feliz por fazer parte de uma grande população. Segundo o texto, como é a vida em uma metrópole? Justifique utilizando trechos. Agitada. Só que pediu para vocês copiar um pedacinho aí que fala da vida. Então, olha só. Pelas ruas as pessoas parecem correr? Pode ser qualquer um, gente. Eu até fiz assim, porque não dá para eu copiar todos, tá? Então, vocês podem escolher um pedacinho que você quiser. Tudo ele está falando. A vida é agitada, nas ruas não para a movimentação, circula muitos carros, tem transporte para dar e vender, tudo isso aí. Tia, eu só botei a vida é agitada e negócio. Pode, escolhe um pedacinho aí. Oi. Eu descobri uma coisa bem aleatória na minha lapiseira. Ela dá pra fazer, em vez de eu ficar fazendo um pontinho, sabe? Eu posso apertar ela e aí ela faz um pontinho e volta. A ponta dela. Tipo caneta vai e vem. Vai dar certinho. Sobre as regiões metropolitanas, marque X nas alternativas corretas. Não, eu li errado. Marque X na alternativa. Quer dizer que é uma só. São regiões brasileiras formadas por municípios que possuem o mesmo clima. Nada a ver. Regiões brasileiras formadas por municípios que possuem a mesma vegetação. Nada a ver. É a última, tia. Regiões formadas por municípios que possuem características econômicas e culturais. Não. É a então, última. claro, só pode ser a última. São regiões formadas por uma cidade principal que influencia os municípios que estão ao seu redor. Você Também não. Muito né? É possível. Oi. Agora eu entendo porque aqui em Brasília vende tanto o jogo Metrópole. Observe os dados da tabela a seguir e responda. Então, observe aí que essa tabela aí está as 10 maiores regiões metropolitanas do mundo. Isso em 2018, pode ser que já mudou, tá, gente? Então, olha aí, ó, Tóquio, Nova Delhi, Xangai, São Paulo,
Cidade do México, Cairo, Mumbai, Pequim, Dhaka e Osaka. Pelo menos uma nós temos aí, né? São Paulo. Tá na ordem, olha, tá na ordem de número de habitantes. Olha do lado aí para você ver. Aham. Eu não sabia que era Bangladesh. Bangladesh. Como a gente já está acabando o livro já está sem coisa para perguntar. Acho que ele está inventando pergunta, ele também já está cansado. De acordo com a tabela, quais são os países que apresentavam mais de uma metrópole entre as 10 regiões metropolitanas? Muito bem, são os que aparecem mais de uma vez aqui, ó, né? Japão, Índia e China. Deixa eu prestar atenção, eu achei que era só a Índia. Não, você tem mais, tá vendo que repete também o Japão e a China? Ah, tá, agora eu vi. Letra B. Quais regiões metropolitanas tinham população com mais de 20 milhões de habitantes? Muito bem. São as que estão daqui para cima, né? Não, daqui para cima, ó, acima de 20. A ordem não tem problema, tá? Mas se quiser colocar certinho, Tóquio, Nova Delhi, Xangai, São Paulo. Você pode mas Tóquio não é com... Tia, a gente está em algum lugar do mundo, São Paulo. São Paulo, pelo menos nós aparecemos aí, né? Como as maiores regiões importantes aí. Tia, mas Tóquio não é com Y, com O? Que aí tem... Não. Com K também? Não. Tóquio não é assim, não? Não, é escrito assim. No brasileiro, é igual ao nosso Brasil, que lá fora eles escrevem com Z, entendeu? Para nós, Tóquio, a gente escreve desse jeito aí. Oi. Tia, a gente vai ter que começar a escrever as palavras erradas, tipo, as palavras dos nomes dos países, porque aí eles ficam fazendo a gente de trouxa, escrevendo Brasil. Agora eu quero ver quem vai saber me responder. Eu sei, A maior parte dessas cidades aí está localizada em qual continente? Ásia. Muito bem. Nova York. Nova York é continente, Eric. Tô brincando, tia. Quais são os continentes que nós estudamos? Ásia, América do Norte, África, Europa e... Oceânico? Não, Oceania e Antártida não existe. Sei lá, Muito bem. Última, vamos, que a Miss Pâmela acabou de entrar. Vamos lá, última pergunta. O Brasil está entre os 10 países com grandes regiões metropolitanas? Sim ou não? Sim. Por quê? Muito bem, porque nós temos, graças a Deus, São Paulo, né? Para levar o nome do Brasil aí como uma das maiores regiões metropolitanas do mundo. E olha, tia, que a gente ainda ficou em quarto, né? Pois é, mas tá bom. Pelo menos nós estamos aí no ranking. Melhor que sexta. Para relembrar, não, né? Ou a gente vai? Não, eu vou fazer o seguinte. Para relembrar, vocês leem sozinhos. Combinado? Combinado. Tá bom? Acabou tudo! Eu vou enviar já na agenda de vocês. Aliás, já enviei, já aparece. Também já está no Classroom. Lembrando que amanhã nós vamos corrigir português
e se Deus quiser finalizar ciências, ok? Então não falta. Tia, Ou quem precisar faltar, assiste depois gravar. Tia, quando a gente terminar a ciência, vai ser tipo quando o Brasil ganha uma Copa que falou é tetra. Exatamente. Amanhã, quando a gente terminar, nós podemos bater palma, porque aí nós vencemos todos os livros, né? Em plena quarentena. Exatamente. Amanhã nós merecemos comemorar. Se Deus quiser, nós vamos conseguir acabar amanhã. Tia, eu não vou poder bater palmas com vocês, mas eu vou bater na hora que você assistir, gravado, tá bom? Tia, eu vou bater no meu cérebro, eu tenho que reformular ele está bugado de tanta coisa já. Tia, eu vou ir para aí sexta só para isso. Tchau, galerinha. Beijos, beijos. Quem já teve saindo. Tchau. Tchau, tchau. Até amanhã. Boa prova para vocês. Não esquece de fazer a prova de inglês, hein? Tchau, tia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, porque hoje eu não podia mais.